Por um instante, esquece tudo o que você acha que sabe sobre Michael Jackson. Esquece os clipes, as manchetes, os mitos, as polêmicas, os julgamentos e até a música. Volta apenas para um momento específico da história recente. Aquele segundo exato em que o mundo inteiro pareceu parar ao mesmo tempo. Now on to one of our other big stories. The king of pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator, passed away yesterday. Em 2009, rádios interromperam a programação. Canais de televisão entraram em plantões urgentes e milhões de pessoas em lugares completamente diferentes receberam a mesma notícia quase simultaneamente. O rei do pop havia morrido. Mas e se isso nunca tivesse acontecido? E se aquele dia não tivesse marcado um fim, mas apenas mais uma curva estranha numa vida que sempre desafiou qualquer lógica comum? E se Michael Jackson tivesse continuado aqui, respirando, criando, errando, mudando, envelhecendo diante de todos nós? Talvez a pergunta mais interessante não seja e se ele tivesse vivido, mas sim que tipo de mundo surge quando um mito decide não congelar no tempo e escolhe continuar humano. O ano ainda é 2009. E o mundo observa com atenção cada movimento de Michael Jackson. A turnê This Is It é anunciada como um evento histórico, algo tratado pela mídia quase como uma despedida definitiva, o último grande ato de um artista que moldou gerações inteiras. 50 shows em Londres, ingressos esgotados em tempo recorde, expectativa global. Mas, nesse outro mundo que estamos imaginando, algo começa a soar diferente logo nos primeiros ensaios. Não é a dança que chama a atenção, nem os figurinos, nem a grandiosidade do palco. É a postura. Michael está ali. Mais silencioso, mais contido, observando tudo ao redor com uma atenção que poucas vezes o público tinha visto antes. Os movimentos são menos explosivos, mas carregam intenção. Não há tentativa de competir com o próprio passado. Não existe pressa em provar que ele ainda consegue. Existe apenas presença. Isso confunde muita gente. Parte da imprensa começa a se perguntar se aquele Michael ainda corresponde à imagem que o mundo construiu dele ao longo de décadas. Alguns fãs mais antigos sentem um misto de empolgação e estranhamento, como se estivessem reencontrando alguém que conheciam, mas que claramente mudou. Já os mais jovens, que cresceram cercados pelo mito, mas não viveram o auge em tempo real, percebem algo diferente. Eles não estão assistindo a uma lenda tentando reviver seus melhores dias. Estão vendo alguém vivo, ali, agora, compartilhando o mesmo tempo que eles. Quando a turnê começa, o impacto é imediato, mas não da forma esperada. Não é apenas um espetáculo musical, é uma releitura da própria trajetória de Michael Jackson. As músicas continuam ali, reconhecíveis, mas ganham outro peso. Man in the Mirror deixa de soar como um hino distante e passa a parecer uma conversa direta, quase íntima. Earth Song perde um pouco do tom apocalíptico e ganha algo mais cansado, mais humano, como o desabafo de alguém que grita há décadas e finalmente escolhe falar mais baixo. Entre uma música e outra, Michael fala com o público, não longos discursos, mas comentários curtos, histórias estranhas, observações inesperadas. Em alguns momentos, ele ri de si mesmo. Ironiza o próprio passado, brinca com a obsessão da mídia e com a ideia de que o mundo sempre esperou que ele fosse tudo, menos normal. E o público ri junto, talvez surpreso por perceber que aquela figura quase divina
também sabe fazer piada. Conforme os shows avançam, a narrativa começa a mudar. As manchetes deixam de questionar se Michael ainda tem o que é preciso e passam a tentar entender o que exatamente está acontecendo ali. Porque aquilo não soa como nostalgia barata, nem como uma reinvenção forçada para se manter relevante. O que o público assiste é continuidade. Michael Jackson não está tentando ser jovem novamente. Ele está tentando ser honesto com o tempo que passou por ele. E isso, num mundo obcecado por juventude eterna, causa um impacto profundo. Nos bastidores, relatos começam a circular e reforçam essa sensação. Michael passa longos períodos acompanhando ensaios em silêncio, sentado, atento a cada detalhe. Conversa com músicos mais novos não como alguém que impõe autoridade, mas como quem escuta, aprende e questiona. Ajusta arranjos, modifica letras, sugere mudanças sutis. Ele parece menos interessado em impressionar e mais interessado em compreender. Talvez porque, depois de uma vida inteira sendo observado, ele finalmente tenha aprendido a observar de volta. Quando a turnê chega ao fim, o sentimento que fica não é o de encerramento definitivo. Não há aquela atmosfera pesada de despedida, nem a sensação de que algo terminou para sempre. Pelo contrário, o público sai com a impressão estranha de que aquilo foi apenas o começo de outra fase. Surge então uma pergunta inevitável. O que Michael Jackson faz depois de realizar o maior retorno da história da música pop? A resposta não vem rápido, e isso por si só já quebra expectativas. Em vez de anunciar imediatamente um novo álbum ou se manter constantemente nos holofotes, Michael reduz o ritmo. Algumas aparições pontuais, poucas entrevistas, nenhuma exposição exagerada. Pela primeira vez, ele parece viver entre um projeto e outro, em vez de apenas sobreviver ao intervalo. Quando um novo trabalho finalmente surge, ele não vem acompanhado de campanhas agressivas ou promessas grandiosas. O álbum chega quase em silêncio, e quem aperta o play percebe rapidamente que aquilo não foi feito para dominar paradas ou tocar em festas. As músicas falam de vigilância constante, de solidão em um mundo hiperconectado, de identidades fragmentadas, de fama como um experimento social extremo que não deu errado apenas para ele, mas para todos nós. Há humor seco em algumas letras, quase irônico. Em uma música, ele brinca com a ideia de que as pessoas sentem saudade dele, mesmo ele ainda estando ali. Em outra, questiona se a imagem que o mundo criou não acabou se tornando mais real do que a pessoa que ele foi obrigado a esconder. Não há rancor explícito nessas canções, mas existe algo ainda mais raro: lucidez. E é nesse ponto que algo fundamental começa a mudar. Porque Michael Jackson, nesse mundo alternativo, deixa de ser apenas o maior astro pop da história para se tornar outra coisa. Alguém que não venceu o tempo, mas aprendeu a caminhar com ele. E se isso já é suficiente para reimaginar a história da música, o que vem a seguir vai muito além dos palcos. Com o passar dos anos, algo silencioso começa a acontecer ao redor de Michael Jackson. O mundo entra de vez na era digital, dominado por redes sociais, exposição constante e a necessidade de existir o tempo todo. Artistas passam a ser cobrados por presença contínua, opiniões imediatas, visibilidade permanente. Michael, no entanto, faz o movimento oposto. Ele não desaparece, mas também não se entrega ao ruído. Sua presença digital é rara, contida, quase estratégica, e justamente por isso se destaca. Em um mundo que grita para ser visto, ele fala baixo e é ouvido. Quando decide se manifestar, não recorre a selfies ou frases vazias. São vídeos simples, diretos, às vezes desconfortavelmente íntimos, em que fala sobre música, criatividade e o peso de viver sob expectativas irreais. Em um deles, faz uma observação que ecoa longe. Diz que passou a vida tentando proteger algo invisível,
a própria identidade, e que talvez a maior armadilha da fama não seja ser visto demais, mas nunca ser visto de verdade. Não há drama, apenas constatação, e isso ressoa profundamente em uma geração cansada de viver sob vigilância constante. Aos poucos, Michael deixa de ser visto como um relicário do passado e passa a ocupar um lugar inesperado, o de ponto de equilíbrio entre épocas. Jovens artistas o citam não apenas como influência musical, mas como exemplo de sobrevivência criativa. As colaborações que surgem não buscam números ou hype, mas diálogo. Michael experimenta, erra em público, deixa a voz soar mais frágil, menos polida e transforma isso em estética. Seu humor também muda, torna-se mais seco, quase filosófico. Em entrevistas raras, ele ironiza o próprio mito e comenta que passou a vida tentando ser perfeito e agora se diverte sendo apenas suficiente. Ao falar sobre envelhecer sob os holofotes, resume com um sorriso. Ninguém sabe envelhecer direito, então errar nisso também é normal. A plateia ri, mas há ali algo mais profundo, a permissão para falhar, algo que sempre lhe foi negado. A relação com o passado também se transforma. Michael deixa de fugir das próprias eras e começa a revisitá-las com distância crítica. Participa de documentários não para se defender, mas para contextualizar. Fala sobre a indústria musical, contratos abusivos, a transformação precoce de artistas em marcas globais. Reconhece erros, aponta estruturas, sem tom acusatório, quase pedagógico, como alguém que aprendeu da forma mais dura e agora tenta deixar um mapa para quem vem depois. Nesse mundo alternativo, Michael passa a ser menos associado ao espetáculo constante e mais à ideia de legado vivo. Seus shows se tornam raros, tratados como encontros. Há menos gritos e mais silêncio atento. Em pausas longas, ele observa o público e comenta que a coisa mais estranha da fama é perceber que milhões sabem quem você é, mas poucas sabem como você está. A frase não vira escândalo, circula devagar, em reflexões sobre saúde mental e identidade. Pouco a pouco, a percepção pública muda. Michael Jackson envelhecendo deixa de ser desconfortável e passa a ser necessário. Ele se torna prova viva de que relevância não depende de juventude e que impacto não precisa ser barulhento. Sem liderar debates oficialmente, sua existência passa a alimentar discussões sobre envelhecimento, pressão estética e o direito de mudar ao longo da vida. E talvez o mais curioso seja isso. Michael não precisa mais ser defendido o tempo todo. Ele não é tratado como vítima nem como intocável, mas como alguém complexo, cheio de contradições e consciência. Alguém que, ao continuar vivendo, obrigou o mundo a amadurecer junto com ele. Nesse ponto, fica claro que Michael não está apenas envelhecendo, está redefinindo o que significa envelhecer sob os holofotes. Ele observa mais do que fala e interfere apenas quando faz sentido. Seus projetos sociais se tornam silenciosos, contínuos, sem autopromoção. Investimentos em educação musical, preservação cultural e acesso à arte surgem longe do espetáculo. O impacto vem da constância, não do anúncio. Sua produção artística segue o mesmo caminho. Álbuns irregulares, experimentais, mais interessados em criar espaços de escuta do que em seguir tendências. Músicas falam sobre o medo de desaparecer, o cansaço de ser lembrado o tempo todo, o envelhecimento tratado com leveza inesperada. O tempo deixa de ser vilão. Michael passa a ser discutido em universidades, estudos sobre identidade, trauma e exposição precoce. Ele não tenta controlar a narrativa, admite que há partes da própria história que talvez nunca entenda completamente. Essa honestidade não o enfraquece, o torna ainda mais relevante. Com o tempo, o público também muda. As pessoas deixam de olhar apenas para quem ele foi e passam a acompanhar quem ele está se tornando.
Michael deixa de ser símbolo de juventude eterna e passa a representar algo mais raro: transformação contínua. Não a negação do tempo, mas a negociação com ele. No fim, a pergunta deixa de ser: como seria o mundo se Michael Jackson tivesse envelhecido? E passa a ser outra, mais profunda. O que aprendemos ao vê-lo envelhecer? Talvez o maior impacto desse mundo alternativo não esteja nas músicas, nos projetos ou nas reflexões públicas, mas no simples fato de permitir que um ícone permanecesse humano até o fim, sem congelá-lo no auge, sem transformá-lo em lenda prematura. E se o verdadeiro legado de Michael Jackson não fosse ter sido eterno, mas ter aceitado ser passageiro? Talvez esse seja o mundo que ele criou sem perceber, e talvez seja exatamente o mundo que mais precisamos imaginar. Com o tempo, o público também muda. As pessoas deixam de olhar apenas para quem ele foi e passam a acompanhar quem ele está se tornando. Michael deixa de ser símbolo de juventude eterna e passa a representar algo mais raro: transformação contínua. Não a negação do tempo, mas a negociação com ele. No fim, a pergunta deixa de ser como seria o mundo se Michael Jackson tivesse envelhecido e passa a ser outra, mais profunda. O que aprendemos ao vê-lo envelhecer? Talvez o maior impacto desse mundo alternativo não esteja nas músicas, nos projetos ou nas reflexões públicas, mas no simples fato de permitir que um ícone permanecesse humano até o fim, sem congelá-lo no auge, sem transformá-lo em lenda prematura. E se o verdadeiro legado de Michael Jackson não fosse ter sido eterno, mas ter aceitado ser passageiro? Talvez esse seja o mundo que ele criou sem perceber, e talvez seja exatamente o mundo que mais precisamos imaginar.